Hoje eu vou mostrar para vocês como eu montei esse interruptor utilizando um interruptor simples que dá para a gente desligar via paralelo virtual e também ele é um sensor de presença mmWave. Nesse caso eu utilizei aqui um sensor LD2420, que é um sensor do tipo mmWave, mas bem pequenininho, bem menor do que aquele LD2410. Além disso, eu também, para poder manter aí tudo bem pequeno, utilizei um Atom, que é um ESP32. Vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala galera! Antes então de eu mostrar como eu montei esse interruptor, eu queria convidar vocês que não participam dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia ofertas diariamente com preços excelentes. Dá uma olhada que os links estão aí na descrição. Vamos comentar aqui sobre esse projeto que eu estou construindo para me poder até utilizar em alguns cômodos lá da minha casa nova, né? Para quem não sabe, né, eu estou finalizando a construção de uma casa totalmente conectada. E aí, como eu já mostrei em um vídeo para vocês, eu vou utilizar toda a iluminação com controladores de fita LED Zigbee, né? E para isso eu vou fazer então um interruptor para utilizar com paralelo virtual e ligar e desligar aquela luz do ambiente e também, né, já aproveito a situação e faço um sensor mmWave, né? Para quem não sabe, é um sensor que vai detectar a presença sua no ambiente e enquanto você estiver ali, você pode programar para que a luz nunca desligue, tá? É bem diferente daqueles sensores de movimento tradicionais. Para quem quer saber mais sobre mmWave, no meu vídeo do Aqara FP1, eu explico todos os detalhes sobre isso, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês nos cards. Mas então, essa aqui é a solução que eu achei interessante para a gente utilizar, porque os sensores mmWave, ou você vai ter que colocar em algum local, ou alguns são até para forro, que são até mais interessantes, mas você vai ter um custo um pouco maior. Então eu procurei aí no mercado uma solução mais em conta para me poder utilizar no dia a dia lá em alguns cômodos. E aí eu peguei então um interruptor comum, como qualquer outro aí que você vai ter na sua casa. Nesse caso, aqui na parte traseira tem um sensor mmWave e além disso, né, com o ESP32 eu posso utilizar para desligar e ligar a luz do ambiente, tá certo? E aí o que você vai precisar para fazer essa montagem? Primeiramente, né, nesse caso eu vou utilizar no Home Assistant com ESP Home, né, que é um firmware que você pode customizar para poder, né, colocar nesses ESP32 e fazer várias automações e várias configurações diferentes. E aí, nesse caso, você então precisa de um ESP32 ou um ESP8266, como tem esses aqui, mas nesse caso eu utilizei um Atom Lite, tá? Que é um ESP32 muito pequeno. Pode ver aqui que ele é bem compacto, ele já vem até com a carcaça pronta. E além disso, na parte traseira ele tem um LED RGB que dá até pra gente utilizar às vezes aí e com alguma automação no ambiente, colocando aqui por trás do interruptor, tá? A única coisa que eu vejo ao utilizar um Atom Lite é que ele é um pouco mais caro do que uma placa simples aí ESP32, tá certo? Mas aqui o diferencial é que eu vou utilizar um LD2420, né? Tem um LD2410 que é bem conhecido, mas ele é Bluetooth, tem uma outra versão dele, mas a LD2420, além de ser pequeno, né, ele é aí a nova geração que tem algumas melhorias em relação ao 2410. Um detalhe que vocês vão ver que no ESP Home ainda não é uma integração oficial, tá? Ainda está em testes, mas já funciona normalmente, que eu já estou utilizando. E aí, é o seguinte, o ESP32 precisa de uma energia, né, de uma fonte para fazer a ligação. Nesse meu caso, eu estou utilizando aqui via cabo USB normal, mas quando você colocar um interruptor na parede, não dá para você utilizar isso aqui, né? Fica ruim. E aí, nesse caso, eu vou utilizar no futuro, né, porque isso aqui é um protótipo, uma fonte da Highlink que converte 110 ou 220 direto aí para os 5 volts que vai alimentar o meu ESP32, tá certo? Então, nesse sentido, vai ficar bem compacto, né? Que os três são bem pequenos, tanto a fonte quanto o Atom Lite e principalmente, né, o LD2420. E aí, nesse caso, eu tenho o interruptor funcional e aqui na parte traseira eu tenho o LD2420 e do outro lado eu posso colocar
o Atom Light com o LED RGB também para me utilizar com automações. Então agora eu vou mostrar para vocês como que é feita a ligação da fiação do ESP32 com o LD2420 e também, né, depois vamos ali para o computador que eu vou mostrar a configuração do ESP para você ter todas as entidades lá no Home Assistant e poder, né, usar tanto como interruptor e, claro, né, o principal aqui, o sensor de presença, o LD2420. Então aqui no Atom você tem vários locais para fazer conexões nele, né? Você pode ver que desse lado aqui, ó, tem o 3,3 volts, 22, 19, são alguns que a gente vai utilizar. Além disso, aqui embaixo ele tem outras conexões, tem mais 4, que seria aqui um GND, um 5 volts e aqui o 26. Além disso, você tem outras desse lado. Então a gente vai fazer conexões utilizando esses aqui, mais esse GND que está aqui do outro lado, tá vendo um G, que é esse aqui de baixo, para fazer a ligação aí, ó, do LD2420. E aqui no LD2420 ele tem 5 conexões. 3,3 volts, GND, OT1, RX e OT2. No caso, a OT2 a gente não vai utilizar, a gente vai usar apenas as 4. Então eu vou colocar ele aqui e aí a gente tem então o Atom. Você vai precisar de um cabo, né, para fazer essa conexão. Então primeiramente eu vou ligar aqui no Atom. Nesse caso eu vou utilizar o 3,3, essa 22 e a 19. Então eu vou conectar nesses 3 primeiros aqui. E o fio azul eu vou utilizar aqui, ó, o GND. E aí é o seguinte, agora a gente vai conectar as 4 pontas aqui direto no LD2420. E aí, aqui no LD2420, então ele tem o 3,3, nesse caso está utilizando no laranja. Então eu vou fazer essa conexão aqui. O próximo é o GND, que nesse caso a gente ligou no azul. E aí a gente vai ligar ali onde está o 22, aqui na conexão RX. Então lá a gente vai ser o TX e aqui vai ser o RX. Então eu vou ligar o amarelo, o verde sobrou aqui para o OT1. Então revendo aqui, o laranja 3,3, azul GND, verde OT1, que vai no 19 no Atom Light e o RX vai no 22 no Atom Light, tá certo? Então, ligação já está feita. Agora, para você ligar o interruptor, eu já vou até aproveitar esse aqui, vamos desconsiderar esse que está ligado aqui. E é o seguinte, o interruptor você vai ligar 2 fios diretamente aqui no contato, né? Porque ele é só um contato, quando você aperta ele fecha e abre o contato. Nesse caso aqui o meu interruptor é um three-way, tá? Mas vamos desconsiderar esse último aqui. Nesse caso funciona no central e no primeiro. Às vezes o interruptor comum seu não vai ter o central, aí você vai ligar nos 2 da ponta, tá? Mas isso indifere. E aí você liga os 2 fios aqui. E no Atom você vai ligar da seguinte forma. Aqui na parte inferior ele tem 4 conexões. Nesse caso é a GND e eu vou usar a próxima conexão, vai ser a terceira, que é a 26. Então você vai fazer a ligação aqui, ó. O primeiro no GND e o terceiro aqui, esse verde nesse caso. Então tá aí, ó, ligado no primeiro GND e no 26. Pronto, feita a ligação, é isso aqui, tá? No meu caso, por enquanto, eu só coloquei ali uma fita isolante e vou colocar depois o Atom aqui, ó, e aí vai ficar perfeito, tá vendo, gente? Tá certo? Então isso aqui, por enquanto, é um protótipo, mas a ligação, então, é feita dessa forma. Vamos agora para o Home Assistant para a gente configurar o ESP Home no ESP32, né? Configurar todos esses pinos e também aqui o interruptor para ver as entidades, como que é o funcionamento lá. Então aqui no Home Assistant, você vai precisar do componente ESP Home instalado, tá? Eu já tentei um vídeo explicando um pouquinho sobre ele. O que você precisa fazer? Colocar um cabo USB, né? E eu vou plugar aqui o Atom Light. Pronto. E aí você vai em novo dispositivo, vai colocar o nome, então eu vou colocar aqui, ó, interruptor, traço, não pode ter espaço, tá? mmWave. Então eu vou dar Next e vou mandar conectar. Ele vai pedir qual a porta serial, nesse caso aqui é o M5 Stack, tá vendo? Que é o Atom Light, vou conectar. Tá aqui, agora tá fazendo a instalação. Esse processo costuma demorar um pouquinho mesmo, tá? Tenham paciência com isso.
Se ele não entrar e der algum erro, tá? O Atom Light ele tem um botão que você pode pressionar para que ele resete. Pronto, fez a instalação. Se eu procurar ele aqui agora, já tem então aqui, ó, interruptor mmWave, eu vou editar e aí ele tem todas as configurações. Ele já cria algumas iniciais, tá? Então, por exemplo, o nome do interruptor, qual a placa que está utilizando, o log, a API para o próprio Home Assistant, o Wi-Fi ele já configura com o seu SSID e sua senha. Aí agora é o seguinte, a gente vai incluir os códigos para a gente utilizar o LD2420. Um detalhe, todos esses códigos eu vou deixar aí na descrição para vocês copiarem, tá? E já utilizar diretamente. Então, basicamente eu vou só copiar e colar para ir mostrando mais rapidamente aqui também. Então, o primeiro que você precisa é o external componente, que é o seguinte. O LD2420, como eu comentei no vídeo, ele ainda está em testes no ESP Home, então você precisa usar um componente externo. Assim que ele virar oficial, isso aqui você não precisa mais, tá? Mas está funcionando já perfeitamente, então eu acho que em breve já vai ter isso aí em alguma atualização da ESP Home. Vamos colocar aqui os primeiros códigos de conexão. Você vai utilizar esse WART, e aí ele tem o ID, o LD2420, né? Os pinos, aí lembrando, você conectou lá o pino 22 do Atom Light. Naquele caso, a gente conectou a porta RX do LD2420. Então aí, por isso, você coloca aqui no TX, tá certo? Sempre invertido. Na porta OT1, que é o TX do LD2420, você vai conectar o RX. Então, por isso fica invertido. O baud rate sempre 115.200, sem paridade, stop bits 1. Pronto. Aí agora eu vou pegar outros códigos que seriam do LD2420 por padrão. Aqui ele tem várias variáveis, por exemplo, a janela do tempo de presença, então seria 15 segundos. Se ele perder a presença de alguém por 15 segundos, você pode, por exemplo, configurar para desligar a luz, tá? E aí aqui fica a seu critério qual o tempo que você achar melhor aí. Tá? Além disso, tem algumas outras aqui que pode ser interessante, às vezes, se você precisar de dar uma calibração. No meu caso, eu deixei do jeito que tá e funciona bem, tá certo? Agora a gente vai colocar o sensor que é para aparecer lá no Home Assistant. E aí você vai criar então aqui, ó, o sensor, a plataforma é o LD2420, qual vai ser o sensor de distância de movimento? O nome dele eu coloquei distância do movimento, então ele vai mostrar quantos centímetros você está ali do sensor do LD2420. Além disso, você vai criar um binário para mostrar se tem presença ou não no ambiente, né? Sim ou não. Entrou no ambiente, deu sim, aí você faz uma automação para acender a luz, por exemplo. Saiu, automaticamente apaga a luz, tá? Então, um sensor binário de ligado ou desligado. Então, isso aqui é só a configuração do mmWave. Vamos até fazer a instalação e depois a gente entra no interruptor. Então, você vem em Install, via Wireless, né? Porque ele já está configurado, então já vai encontrar o seu aí, o interruptor na sua rede Wi-Fi. Então aqui, ó, fez o upload e agora já vai conectar, pronto. E aqui já é um log direto do ESP, tá? Pode ver aqui que já criou aqui, ó, os dois sensores binários, né? Agora a gente vai criar a utilização ali do interruptor, tá? Para você criar um contato seco para poder ligar ou desligar um interruptor. Para isso, o que a gente precisa? De uma plataforma, isso binário também, sensor binário, que é o contato seco. Então aqui o nome da plataforma GPIO. Vocês lembram lá que eu coloquei o plug no 26 e no GND na parte de baixo, né? Então tá aqui, ó, 26. Coloquei aqui, ó, o interruptor, vou colocar aqui, ó, mmWave, e ele vai criar como uma classe light. Pronto. Só isso, você já vai ter o interruptor liga e desliga aparecendo no Home Assist. Lembrando que é um paralelo virtual, tá? Você precisa configurar para acender qualquer outra coisa depois. E para a gente finalizar aqui, ó, eu vou criar a opção para você utilizar o LED colorido que tem aqui, ó, no Atom Light, tá? E aí a gente vai colocar esse código aqui, ó, que ele vai criar uma luz, né, com o nome aqui, ó, Status LED, com vários efeitos que você pode utilizar e também o RGB. Pronto, então, configurado tudo, a gente vai fazer a instalação via wireless, upload feito, vai gerar o log agora do dispositivo, tá aí, ó, e aí vocês podem ver que já tá mostrando a distância, tá vendo? 38 centímetros, 52, que é, se eu mudar aqui o sensor um pouco de posição, vai mudar essa distância. Além disso, também tem um botão liga e desliga, então se eu apertar lá o status off,
off e status on. Prontinho. Agora a gente vai configurar aqui no Home Assistant. Então você vai vir aqui, ó, em notificações, já descobri um novo dispositivo e vou configurar. Vou enviar. Configurado com sucesso. Se você procurar o ESP Home, né? Aqui é mmWave, um dispositivo vai entrar e tem aí, ó, várias entidades. Então tem o controle da luz, que eu comentei com vocês, ó. Eu posso aumentar o brilho, trocar a cor do LED. Você tem aqui a opção, a distância que está do sensor, tá vendo? 70 centímetros. A luz detectada, tem aquele binário que eu mostrei para vocês, ligado ou não, que aí, esse aqui é o status do interruptor. Então se eu desligar, tá lá, ó, sem luz, luz ligada, tá vendo? É o interruptor. Se tem presença ou não no ambiente, nesse caso está detectado, porque ele está aqui na minha frente, firmware e outras coisas, tá? Então, isso aqui seria, né, a configuração do interruptor para você usar com a mmWave. Se você quiser fazer automações, é muito simples. Pegou o interruptor, tá ligado, luz detectada, liga a luz. E aí você pode utilizar aqui, ó, o sensor binário, né, para poder ter presença ou não, acender ou apagar as luzes na sua casa, tá certo? Então isso aí é uma solução legal, com um custo bom, que você vai poder utilizar interruptor, mais um sensor mmWave e até outras coisas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma solução com custo bom, relativamente bom, porque, claro, se você compra o Atom Light vai subir um pouquinho, mas não vai passar aí de R$100 não, tá? Então dá para você montar tranquilamente uma solução dessa, completinha, e utilizar no dia a dia. Outro detalhe é que o LD2420 ainda é uma versão de testes lá no ESP Home, mas eu acho que em breve já vai estar oficial, então você não vai ter problema também no futuro, assim como eu já não estou tendo, tá? Eu já estou utilizando normalmente aqui. Então é isso, tá? Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!